nós vamos aqui trazer uma discussão interessante. Bom, a questão é difícil sair da pobreza no Brasil? É difícil mudar de classe social? Com certeza, não tenha dúvida. Por uma série de fatores, nós sabemos que há muita dificuldade das pessoas saírem de sua classe de origem, fazer com que sua vida prospere, seja por fatores de ordem, podemos dizer assim, institucional, seja também por uma tradição que é estrutural, que de alguma forma está enraizada num racismo que é estrutural. Nós não podemos desconsiderar esse fato importante, que é de algum modo determinante ou incidente, dependendo da abordagem e do que você considera do que seja mais importante como fator que vai ocasionar a permanência de pessoas na mesma classe, seguindo justamente o destino de sua família, seguindo o destino dos seus antepassados. O pai era pobre, a mãe era pobre, os avós eram pobres, bisavós eram pobres e todos permaneceram na mesma classe social por conta justamente das dificuldades que são encontradas no caminho, numa sociedade que é excludente, que às vezes também utiliza até de instituições para fazer com que pessoas não possam ter acesso a bens e serviços, como por exemplo um domínio de força política. O domínio de força política faz com que muitas pessoas permaneçam nas mesmas classes. A falta de crédito que as pessoas têm, inclusive no seu próprio potencial, e mesmo que tentem exercer esse potencial, que seja a inteligência, seja o dinamismo, seja o empreendedorismo, que claro que existe na nossa sociedade, excepcionalmente, pessoas que saem da pobreza e logram êxito em outras classes econômicas, mas mesmo que existam pessoas assim, elas são de algum modo aferradas ou impedidas por conta de uma burocracia, por conta de um jogo político. Às vezes uma pessoa talentosa não consegue também exercer um cargo público importante porque não faz parte de um jogo político, de um esquema político, que interfere muito nas escolhas de talentos e de pessoas que venham ser escolhidas pela competência. Então, muito embora exista a exigência do mérito para muitas colocações no mercado, nos serviços em geral, exista muito dessas questões, e algum ponto de vista mais radical diz que o mérito não é o caminho mais justo, não é o modelo mais justo para fazer com que as pessoas possam obter êxito, porque nem todo mundo está na mesma situação, nem todo mundo tem o mesmo ponto de partida. Então uma pessoa que teve melhores condições de vida, ela vai ter justamente o quê? Melhores oportunidades. Então o mérito aí seria uma enganosidade, seria um critério fajuto, porque na verdade as pessoas estão competindo em situações de desigualdade. Claro que a discussão aqui seria muito ampla, se nós fôssemos aqui elencar alguns fatores que impedem que as pessoas possam migrar de uma classe social para outra. Sair da miséria é praticamente impossível no Brasil. Existem poucos caminhos para sair da miserabilidade. Pode sair da miséria para uma condição menos abjeta. Sair da pobreza é possível em casos excepcionais, mas mesmo assim os canais, as portas de saída da pobreza ainda são muito estreitos no Brasil. E como eu disse, ainda há muita dificuldade e isso é uma discussão muito ampla, nós não temos como resumir num vídeo. Mas esse vídeo especificamente, eu venho trazer para vocês, e o que me chamou a atenção foi justamente um ponto importante abordado aqui pelo professor Florestan Fernandes, num dos seus livros mais importantes, que é a Integração do Negro na Sociedade de Classes, quando ele vai abordar justamente o fato de que muitos negros em diversas gerações do Brasil, mesmo aqueles que já estavam de alguma forma inseridos numa sociedade de classes, que estavam inseridos no mundo do trabalho, conseguiram alguma emancipação, e uma certa autonomia econômica, uma certa prosperidade econômica. Dentre eles, os negros de um modo geral, as famílias negras, foi desenvolvida uma espécie de autoproteção, autopreservação, face a hábitos e costumes que são comuns aqui na nossa sociedade. É o fato de que, se alguém melhora um pouco de vida, ele chama a atenção de parentes próximos, pelo fato de estar com a vida melhor, e é designado como se fosse uma pessoa de melhor condição e até às vezes rica. E ele passa a ser alvo
de exploração. E isso é um dos fatores que inibiu, de acordo com o que está descrito aqui pelo professor Florestan Fernandes, inibiu e ainda inibe muitos de quererem prosperar nessa nossa sociedade, justamente por quê? Porque as pessoas têm temor de serem exploradas. Então é melhor não dar as caras, é melhor não, entre aspas, ostentar uma melhor condição de vida, para não ser justamente o quê? Objeto de exploração de familiares e parentes que, infelizmente, por algum motivo não tiveram a mesma perspicácia, ou a mesma sorte, a mesma oportunidade, ou a mesma competência para ter uma vida melhor. E tem uma passagem interessante que o professor fala aqui, né? Assim que sua labuta começava a produzir resultados, os marcos da prosperidade se faziam sentir aos olhos de todos. E ninguém tinha mais dúvidas de que fulano está bem ou é rico. Aí surgiam parentes seus ou da mulher e até amigos ou conhecidos que apelavam para sua assistência. Os padrões tradicionais em vigor compeliam a atender a este ou aquele, a alojar, alimentar e às vezes também arcar com certas despesas de mais uma, duas ou três pessoas por certo tempo ou por tempo indeterminado. O pior é que o clima dessa relação de solidariedade era verdadeiramente agreste e extramoral. O dependente aceitava o auxílio com indiferença e com ânimo hostil, não se obrigando especificamente a demonstrar gratidão e cooperar de uma maneira ou de outra para suavizar a carga da família hospedeira. Aqui ele está falando justamente, nesse caso específico, de famílias que hospedavam aqueles parentes mais pobres, justamente porque eles tinham melhor condição, né, de ajudar aqueles que estavam em condição mais precária. E claro que essa realidade não é realidade vivenciada historicamente apenas na nossa sociedade, apenas pelos negros. Isso foi marcante também na classe negra, né? Que a discussão aqui na integração do negro na sociedade de classe é bem mais ampla, né? Eu trouxe só esse ponto aqui para a gente destacar aqui nesse vídeo, mas em toda a sociedade brasileira, né? Numa comunidade e, vamos dizer assim, numa comunidade formada por algumas famílias bastante próximas, se uma família se destaca, ela chama a atenção e de algum modo vai ser explorada. E temendo isso, muitos não buscam a prosperidade ou se inibem, né? Isso é uma questão antropológica, uma questão cultural, né, que já está de alguma forma enraizada na nossa sociedade. Né? As pessoas se inibem por quê? Porque existe uma carga moral pesada sobre ela de ter que ter necessariamente, né, tem necessariamente que auxiliar as pessoas mais pobres, e justamente por quê? Porque não há tempo de conscientizá-las, ou de educá-las, ou de instruí-las para que tenham uma vida melhor também, né? Nós sabemos que essa discussão não é tão simples, mas fica aqui um ponto para a nossa reflexão, né? E claro também que mesmo assim existem aqueles que conseguem prosperar bem e empregam parentes e assim por diante. Mas de todo modo, esse é um ponto que inibe, é uma questão cultural, antropológica, que inibe por conta dos comportamentos de parentes e de familiares seguindo uma longa tradição na nossa sociedade. Esse é um comportamento que inibe justamente o quê? De que pessoas tenham maiores ambições. Justamente por quê? Porque vai existir uma cobrança moral sobre elas, né? E que isso vai gerar um encargo de consciência. Por quê? Porque ela prosperou e de alguma forma as pessoas que apelam para a sua solidariedade vai fazer com que ela tenha necessariamente que ser solidária. É um tema polêmico, mas eu trouxe apenas um ponto, né, que pode ser um ponto ainda a considerar, né, nessa divisão de classes tão cruel que ainda existe na nossa sociedade. Não é uma questão meramente econômica, certo? Não é uma questão meramente política, institucional, é uma questão de ordem cultural, é antropológica, é comum, é característico da nossa comunidade, da nossa sociedade. Forte abraço a todos e até lá.